Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos iniciar nosso estudo hoje à noite. Bom estarmos aqui, mais uma vez, para aprender um pouco mais da palavra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite, te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu favor em nossas vidas e por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, ensina-nos a tua verdade, que o Senhor nos mostre o teu caminho, Pai, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Fala aos nossos corações, abençoe os que estão em casa, participando do culto online, os que estão aqui presentes também, que o Senhor possa trazer uma palavra de renovo sobre cada uma das nossas vidas. Nós te agradecemos por essa noite. Te bendizemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, é bom tê-los aqui. Ver a Zezinha, faz tempo que eu não vi a Zezinha. Seja bem-vinda aqui, viu? Deus abençoe a todos vocês aí. Nós vamos falar hoje sobre um tema. Semana passada nós terminamos o nosso estudo sobre mordomia cristã. E hoje nós vamos falar sobre a empatia, né? Falar um pouco disso, vamos falar sobre empatia e também vamos falar da questão da compaixão, né? Essas duas palavras que andam juntas para a nossa vida cristã. Eu gostaria que você primeiramente abrisse sua Bíblia em João, capítulo de número 15, no versículo de número 12. João, capítulo de número 15, versículo de número 12. Todos acharam? João capítulo 15, versículo 12. Nos diz assim então a palavra do Senhor: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vou ler de novo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Antes de eu começar aqui a falar, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou até ligar o outro microfone aqui. Se puder deixar aberto, Nani, para a gente. E eu queria ouvir de vocês com relação a o que vocês entendem por empatia. Quem quer ser o primeiro a falar? Empatia. Tem que falar no micro agora, por favor, para sair na internet. Som. Aí. Sentir a dor do outro, se colocar no lugar da pessoa. Tá, sentir a dor do outro e colocar-se no lugar da pessoa, Exatamente. do outro. Tá, quem mais? Uma atitude empática. Vamos lá, o Mateus já falou. Quem mais quer falar? Ninguém? Tá todo mundo com medo? Foge, né? Vamos lá com a Sandra então. Pois não, Sandra. Ajudar o próximo. Às vezes você tem que ver o que ele está passando para você se pôr no lugar dele, como ele falou, e você poder ajudar ele. Tá, então De alguma forma, nem se for com uma palavra, alguma coisa assim, de ajudar mesmo o próximo. Tá, então a empatia é ajudar, resumindo, ajudar o próximo. Alguém mais daqui? Ninguém mais? Tá, então nós falamos aí sobre duas, três palavras sobre a empatia. Então, é ajudar ao próximo, se colocar no lugar do outro. E qual que é o outro que você falou, Mar? Nem lembra, né? Tá igual eu, é igual eu. Mas vamos pôr assim, ó, se colocar no lugar do outro e ajudar o próximo. Vamos ficar com essas duas definições sobre a empatia, né? E por que essa empatia ela pode ser importante também para a nossa vida cristã? Por que é importante a empatia, né, para a nossa vida cristã? Vocês acham que Jesus foi uma pessoa que tinha empatia? O que vocês acham? Sim? Alguém pode citar algum gesto de empatia de Jesus? Ou algum texto bíblico, algum versículo? Ou uma história? A mulher do fluxo de sangue, né? Domingo eu falei sobre ela, né? Ele teve empatia e acabou curando. Sim, para atender ela, legal, muito bom.
Lembrando, Macho, que nesse texto, se eu não me engano, ele estava indo para a casa da filha de Jairo, não é isso? Aí ele para no meio do caminho e acontece esse milagre. Quem mais? Sim. Legal. Sim. E esse texto é bem interessante porque tinha uma multidão. Todo mundo estava tocando. Sim. Legal. Quem mais ia falar? Aqui? Tem que falar no microfone aqui, por favor. Para sair na internet, senão não sai. A repartição de pães e peixes. A repartição de pães e peixes, né? E é legal também porque os discípulos falaram o quê? Você lembra, Rai, nesse texto? Mais ou menos. Tipo assim, deixa eles ir embora, não tem verdade. como a gente dar comida. Então ele falou o quê? Deixa ir embora. Depois a Dari vai falar assim, a minha chará de aniversário essa. E ele falou assim, não, nós não vamos mandar eles embora, nós vamos alimentar essa multidão. Agora, como alimentar uma multidão? Se eles estavam num lugar distante, né? Num lugar onde não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha nada. Ainda eles perguntam, o que vocês têm? Ah, tem um rapaz ali que ele tem 5 pães e 2 peixes. Beleza, mas como que se alimenta uma multidão? De mais de 3, 5 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, ele teve empatia, ele falou assim, nós não vamos despedir esse povo sem alimentá-lo. Joia. Quem mais? No casamento, legal. No casamento, na bodas de Caná, né, dona Cida? Isso, legal. Acabou o vinho, né? Chamaram a Cristo. Isso é uma forma de empatia também. Dari, me achará. Oi? Então pode falar que eu repito. Ah, legal, legal. Ela deu o exemplo da prostituta que ia ser apedrejada, né? Que foi pega em adultério. E aí levaram essa mulher até Jesus. E quando levaram até Jesus, falaram o quê? O que a lei manda? Apedrejar. E o que o senhor vai fazer? É uma coisa legal, é uma empatia. Porque ele podia muito bem cumprir a lei friamente e matar aquela mulher apedrejada. Ele falou assim, então nós vamos começar, mas só que nós vamos pensar um pouco. Quem não tiver o pecado, ou nenhum pecado, então começa a tirar a primeira pedra, né? Ele se coloca no lugar da mulher. Espera que ele vai ligar, tá? Uma hora ele liga. Espera lá. Ele vai... Aí. Até a morte de Cristo, né? Foi Sim. uma empatia conosco, né? Com certeza. Essa eu acho que foi a maior. Ele se fez pecado para que eu e você, ou todos nós, tivéssemos a salvação através daquilo que ele fez na cruz. Essa é a maior prova de empatia. Acho que exemplos a gente tem bastante, né? Então a empatia é importante na vida cristã? O que vocês acham? Com certeza, né? Então nós aqui tivemos 5, 6 exemplos assim rápidos de milagres e de coisas que Jesus fez em favor do próximo, né? Tem um texto, eu não vou lembrar o endereço certinho, mas ele fala assim que Jesus ele se compadeceu das pessoas. E por se compadecer, ele curava, ele alimentava, né? Naquela mulher, a mulher samaritana no poço ali de Samaria, ele ficou ali com ela, pregou para uma pessoa. Então a gente tem que pensar que na vida cristã é importante nós termos a empatia, né? Então João ele fala que o mandamento é este, né? Que nós devemos amar uns aos outros como Cristo então nos amou. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Falar um pouco também dentro do tema de empatia que envolve amor, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, que nós vamos falar sobre a definição também do amor, que está ligado à empatia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Do versículo 4 em diante, nós iremos ler.
aqui vai ser a definição do amor, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Essa definição é ótima, né? Não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ou regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, dentro da empatia, a gente acha a palavra também o amor, né? E talvez uma das melhores definições de amor é essa que Paulo fala para a igreja de Corinto, né? Sobre que o amor é paciente, bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Aí entra essa expressão, né? Não procura os seus próprios interesses. A empatia também está dentro disso, né? Eu não procuro só os meus interesses, mas também o interesse do outro, ou suprir a necessidade do outro. Vamos para frente aqui. Tem uma expressão aqui também, né? Sobre nós amarmos o nosso próximo, né? Jesus disse que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Todo mundo é meu próximo? O próximo, né, segundo aquilo que eu penso, é aquela pessoa que se aproxima de mim. Às vezes eu estou saindo aqui da igreja, o meu próximo pode ser uma pessoa que pede uma ajuda. Eu posso ajudar, como eu não posso ajudar, mas ele é o meu próximo, tá? Minha família é o meu próximo, as pessoas do meu trabalho é o meu próximo, as pessoas da igreja, próximo, né? Então, todo aquele que se apresenta a você e que você pode ajudar, às vezes a gente não pode ajudar. Tem situações que eu posso e tem situações que eu não posso, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque a Bíblia fala que se nós, ele diz a expressão que se a gente faz qualquer coisa não for por amor, né? A gente está fazendo em vão, né? Então, às vezes eu posso ajudar, que nem, o cara está pedindo dinheiro no semáforo, às vezes eu não tenho dinheiro para dar para a pessoa, e às vezes nem sempre o dinheiro também vai ajudar aquela pessoa, né? Ela pode estar usando droga, álcool e assim por diante, enfim. Mas eu penso que é a oportunidade que Deus nos dá de fazermos o bem para uma pessoa que se aproxima de cada um de nós. O maior exemplo que nós temos bíblico disso, além de Jesus, é a parábola do samaritano, ou do bom samaritano. Aí eu gostaria que vocês abrissem agora em Lucas, capítulo 10, e nós vamos falar um pouquinho desse texto. Lucas, capítulo de número 10. Deixa eu abrir aqui na minha também. Se eu não me engano é a partir do versículo de número 25, Mar. Vamos pegar aqui Lucas 10, deixa eu ver se ele já no 25, como o Mar falou, que é a parábola do bom samaritano. Não, acho que é mais para frente, né? Deixa eu ver aqui. Oi. 33? Tá, deixa eu ver aqui. Isso. Ele no 33 ele já fala o que fala do bom samaritano, né? Mas vamos lá, tá? Acho que o versículo 29, eu acho, né? Ou 30. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Então, qual que é a história que ele vai contar aqui? De um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele caiu na mão de ladrões, ou salteadores.
Esses homens despojaram ele, roubaram ele, né? Espancaram, se retirando, né, dessa vítima, e deixou ele em estado de quase morto, né? Então essa é a história que ele vai contar. E aí continua Jesus falando: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, ou passou distante. Então, o primeiro personagem é esse homem que desce de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado e quase ficou morto ali, ou quase morto. O primeiro homem que se apresenta que pode ajudá-lo é um sacerdote. Ele faz o quê? Ele passa distante. Segundo aí, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Levita aqui, gente, pelo amor de Jesus Cristo, não é um músico, tá? Que estava com um violão nas costas, voltando de um culto, e falou assim: nossa, eu não vou ajudar esse cara não, vou embora. Não é levita esse, é o levita da tribo de Levi. A tribo de Levi era responsável para desmontar e montar o tabernáculo no Antigo Testamento. Eles eram responsáveis na manutenção do templo, e eles ajudavam na questão dos animais, no sacrifício ali, todo o trabalho que envolvia o tabernáculo ou o templo era feito pela tribo de Levi. Tanto é que é a única tribo que não tem herança, porque as 11 tribos tinham que sustentar a tribo de Levi. Deu para entender isso aí? Então, o sacerdote, primeiro é aquele que era, vamos pôr assim, o maioral daquela época da lei, da palavra, da Torá, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O levita era da tribo de Levi. Esses dois fizeram o quê? Passaram de largo. Tá? Só para a gente entender um pouquinho o que Jesus está tentando dizer, é que essas duas pessoas eram religiosas. Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra. Só que vendo a necessidade daquele homem, eles fizeram o quê? Se abstiveram, não quero ajudar. Como Pôncio Pilatos fez, né? Eu vou lavar as minhas mãos. Alguém depois de mim que ajude. Aí vem um terceiro personagem que o judeu não gostava muito, que era uma raça chamada de samaritano, né? Então veio o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, né? E deu Deus ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. A pergunta é, né, que Jesus faz aqui: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então a gente vê que os 2 primeiros personagens que eram religiosos, eles passaram de largo. Ou seja, eu não vou parar o meu dia para ajudar esse homem necessitado. O samaritano, que não era tido como um povo talvez religioso, né, aos olhos dos judeus, diz que ele parou, ele se aproximou desse homem, ele tratou das feridas desse homem, colocou azeite e vinho, pegou esse homem, colocou sobre o seu animal e levou ele até uma estalagem e cuidou dele ali naquele lugar. Vamos entender, gente, que cuidar de pessoas dá trabalho. A gente fazia aquele trabalho na rua de domingo de manhã, e começamos também na sexta-noite na pandemia de entregar alimento na rua. Dá trabalho de cuidar de gente. Você vai encontrar pessoas que estão mal cheirosas, às vezes com enfermidades, né? E então esse homem, ele vê o próximo e ele se compadece, ele tem empatia. Ele podia ter pensado, o texto não fala, mas por ter ajudado ele devia ter pensado: podia ser eu nessa situação, e será que alguém me ajudaria? Então diz que ele fez tudo isso e ainda chegou no hotel que eles estavam ali hospedados, só para a gente entender. Ele deixou um valor em dinheiro e ele falou assim: ó, tudo que ele gastar aqui, se for a mais aquilo que eu deixei, na volta eu vou pagar a você pode ficar tranquilo disso, né?
E aí Jesus pergunta, né, qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira, né? E então entra a questão da empatia. Vocês viram a história? Então agora vocês façam o quê? Façam o mesmo. Se você tem a oportunidade, a Bíblia fala em Tiago, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se você pode fazer o bem para alguém, faça, ajude, estenda as mãos. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai estar também te abençoando, Ele vai estar à frente da sua vida, Ele vai suprir também as suas necessidades, né? Quando nós somos empáticos, o Senhor também nos trata com misericórdia e amor, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora, deixa eu ir para frente. Eu dei uma resumida no seu estudo aqui, viu, Fê? Depois já estou pedindo autorização para o autor de comer umas partes aqui. A Coralina Nalon, ela fala que empatia é fazer pelo outro o que o outro gostaria que fosse feito por ele. Tem uma expressão que não é dessa Carolina, que a gente fala assim, faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Mas empatia não é isso. É fazer pelo outro o que ele gostaria que fizesse com ele mesmo, o outro, não a mim. Que eu falo, às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, nesse pensamento da Carolina Nalon, ela fala que a empatia é fazer pelo outro o que o outro gostaria que fosse feito, e não o que eu gostaria que fosse feito. E a gente tem muito disso, né? A gente quer as coisas do nosso jeito, quer ajudar às vezes da nossa forma, mas a necessidade é de quem? É do outro. Então nós temos que saber o que o outro está precisando, e assim nós entramos na questão da empatia. Segundo também Edith Einstein, empatia, ou Stein, né? Empatia é experienciar a experiência do outro, isto é, não se trata como no senso comum de sentir o que o outro sente. Trata-se de inclinar-se a vivenciar o alheio, reconhecendo que o outro é semelhante a mim, porém com a sua própria vivência distinta da minha. Então, a empatia é muito mais de nós nos colocarmos no lugar do outro. Muito mais do que isso, né? É saber a necessidade que o outro tem, e não o que eu acho que o outro tem. Vamos um pouquinho para frente aqui também do estudo. O que não é empatia? Então nós aprendemos o que é empatia e o que não é empatia. Empatia não é antipatia, né? A antipatia é o inverso da empatia, né? O Felipe anotou aqui que é o desprazer. Também empatia não é a apatia ou aquela indiferença. E eu creio que nós cristãos, a gente tem que tomar muito mais cuidado com essa questão da apatia. Porque a apatia é uma indiferença. O que o outro está passando, para mim é indiferente. Né? E eu falo isso com um pouquinho de autoridade, porque há 16 anos pastoreando, então a gente vê muita coisa, né? E eu penso que essa questão da apatia, ela se encaixa muito na vida dos cristãos, né? Não deveria encaixar, mas encaixa muito, né? A gente fala assim, o problema não foi eu que causei, então eu não quero me envolver com isso, né? E às vezes você pode ajudar. Eu não estou falando que eu sou obrigado, eu estou falando naquilo que eu posso ajudar. Então que eu e você não sejamos indiferentes à dor alheia, né? Que a gente não trate com apatia, mas sim com empatia. Simpatia também não é empatia. A simpatia está ligada a uma sintonia, né, que nós temos. E por fim, a empatia então é uma identificação, ou seja, nós nos identificamos com o problema do outro e assim nós vamos então ajudá-lo. Uma outra pergunta que cabe aqui também, a Bíblia fala sobre empatia, né? Nós não vamos talvez achar a palavra empatia, mas nós vamos achar a palavra compaixão. Então primeiro nós falamos de empatia,
E agora eu vou falar um pouco da compaixão para a gente caminhar aí para o final do estudo. O que é o significado de compaixão? É um sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Comiseração, piedade, é um desejo genuíno de aliviar o sofrimento do outro. Então vou repetir, gente. A palavra compaixão, o significado dela é sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Comiseração, piedade e um desejo genuíno de aliviar o sofrimento do outro. Compaixão, essa palavra ela tem muitas vezes ela aparece na Bíblia, né? De nós olharmos para o próximo, ver o sofrimento dele, e eu e você podemos entrar então como um aliviador do sofrimento do outro. Deu para entender isso, gente? Então, no que eu posso às vezes ajudar, trazendo alívio para o outro? A Sandra falou de nós ajudarmos, né? Mas que tipo de ajuda eu e você podemos dar? O que vocês acham disso? Que tipo de ajuda que você pode dar? Quero ouvir de vocês aqui. Opa, isso aí que eu queria ouvir. Fala aqui para todo mundo aí A também. diferença de ouvir e de escutar é imensa. É, Então tem que aprender a ouvir a pessoa. Porque às legal. vezes a gente só escuta a pessoa e não entra na mente e sai por outro ouvido, né? Sim, Então quando você vai ouvir a pessoa, você sabe o que está passando, se torna mais fácil de você montar uma estratégia com ela. legal. Então, compaixão entra na questão de eu também ouvir o outro. Tá? A gente brincou no acampamento, né, Rai? Não ouvir no modo avião, né? O que é ouvir no modo avião? Está lá no mundo da lua, né? No mundo de Bob. E a pessoa está falando, né? Os homens têm que tomar muito mais cuidado do que as mulheres, né? Porque a mulher fala mais do que o homem. Então, quando a mulher está falando, eu e você que somos homens, a gente tem que tomar cuidado para não entrar no modo avião. Porque aí fala assim. Se a mulher perguntar o que eu falei, você fala, meu Deus do céu, e agora? Agora, olha lá, a cara do Mateus, né? Quem já é casado já tem experiência nisso. Então, ouvir é se compadecer também. Às vezes a pessoa não quer ajuda de dinheiro, às vezes a pessoa não quer ajuda de uma cesta básica, não quer isso. Ela quer ser ouvida. Atenção. Nós vamos depois tratar um pouquinho disso também, no finalzinho. Então, às vezes, se compadecer é ouvir. O que mais? Qual que é a atitude que eu posso ter também de compaixão com o outro, além de ouvi-lo? Vamos pensar aí, gente. Como dizia um professor meu, pensar não mata. Fala, meu amor. Ah, o Dri está escrevendo? Ah, tá. Vamos lá. Quem que falou aqui? Ajudar de... Tá, também uma necessidade, você fala assim? Legal. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, talvez não é ouvir, e você às vezes pode ajudar, né? Então, quando eu dou uma cesta básica, a igreja dá cesta básica para alguém, é um ato de compaixão. Ó, eu sei que você está passando por uma privação hoje na vida, então eu posso te dar um alimento para aliviar um pouquinho o sofrimento que você está tendo, né? Às vezes pagar uma conta de luz, às vezes pagar uma parte do aluguel, às vezes, não sei, gente, pagar uma... Na época da pandemia, nós pagamos muitas consultas médicas e sem problema algum. Por que não? Por que não? Ah, não, a Bíblia fala que eu tenho que ajudar só com alimento. Não, gente, você tem que ajudar. Se a necessidade da pessoa é médico, médico. Se a necessidade da pessoa é uma conta de luz, é uma conta de luz. Água, sei lá, tem tantas coisas. Pois não, Sandra? A pessoa, por exemplo, está precisando de ajuda e tem vergonha de te falar, entendeu? Então, Sim. às vezes, por exemplo, mesmo no meu trabalho, a gente sabe que a pessoa está precisando. Então, a gente não precisa perguntar. Você sabe a vida dela, você sabe o cotidiano da pessoa, então você vai lá e pode comprar alguma coisa, ajudar com uma palavra ou mesmo com um mantimento. Legal. Então, às vezes, de repente, mesmo assim, a gente aqui na igreja sabe que a pessoa não precisa falar. Você sabe, você só de olhar a vida dela. Legal. E eu acho que você pode, você mesmo, ter aquela compaixão de pegar e ajudar. Ótimo. Nós somos dotados de inteligência, né? Inteligência, às vezes, de ter a percepção do que o outro, às vezes, está sentindo, sem o outro falar. Espera aí.
primeiro ali, Rai, rapidinho. Igual eu na radioterapia, né, pastor? Sim. Você sabe disso. Eu tive que precisar de ajuda, né? Sim, E pareceu Deus por gente na minha vida que me ajudou também. glória a Deus, Às isso vezes aí. me ajudou com palavras, Com às vezes me oração, ajudou com dinheiro, mas às vezes o dinheiro não era tudo para mim naquele exato momento, e às vezes nem o dinheiro é tudo, gente. Às vezes a gente está passando mesmo uma situação, desculpa de eu estar chorando, é porque eu sou assim mesmo, eu sou muito chorona. Então, eu falo assim, porque na minha radioterapia eu estava, todo mundo está sabendo a minha situação, eu não estou trabalhando, mas Deus pôs anjos na minha vida, amém. Deus pôs pessoas para me dar uma palavra amiga, muitos me jogou no chão, mas não tem problema, muitos me jogou no chão, eu achei mais que me jogou no alto do que no chão. É verdade, amém. Porque a pessoa às vezes pensa que está maltratando, a pessoa está levantando a gente de uma queda que a gente não sabe como a gente levantar a si próprio, eu falo por mim. Então, a minha palavra é essa, Amém, pastor. glória Só a Deus. gratidão. Amém, glória a Deus, amém. Rai, por favor, no micro. Vejo que empatia é muito acolher o que o outro sente. Uhum. Porque a gente vive assim, no mundo que o outro está triste. Ai, por que você está triste? Ou, por exemplo, na escola, né? A gente tem que acolher a criança está fazendo uma birra porque ela não sabe lidar com o sentimento dela, ou ela está chorando porque não quer aquela coisa de separação da mãe e do pai, de ter que entrar na escola. E aí você fala assim, isso é frescura, sabe? Tratar o sentimento do outro como frescura. Sim, Mas a empatia é o contrário disso, né? A gente tem que acolher esses sentimentos. Legal. Né? A tristeza da pessoa, sim, falar que você entende aquilo que ela está passando, o choro também, né? Isso, é o acolhimento, né? Legal. Também. A gente tem um bloqueio também quando nós temos pessoas com problemas, às vezes, psiquiátricos, né? Como depressão, como crise de pânico, como tantas outras doenças da mente. E a gente tem um bloqueio com isso, né? Está depressiva, vou dar uma enxada, né? Carpir um quintal, você vai ver se fica depressivo. Gente, não é assim. Isso aí tem o depressivo e tem o preguiçoso. O preguiçoso precisa de uma enxada. O depressivo precisa do quê? De tratamento, de ajuda, né? Tem muita gente que fala, não, isso é frescura. E alguns casos, tá? Não estou falando que é regra isso. Em alguns casos, a pessoa tira a própria vida. Quem fala em se matar, não se mata. Acontece sim, se mata. Ele está tentando identificar, mostrar, e às vezes não acontece o que a Raiana está falando, a gente não acolhe. Né? E a gente tem que ficar atento. Fique atento. Fique atento aos sinais. Tem pessoas que, como a Sandra falou, às vezes não está falando, mas as atitudes dela estão mostrando que ela não está bem. Seja em qual área for, tá? Então, isso é compaixão. Ele colocou aí, amor, a pergunta do Adriano? No YouTube você não viu, né? É que eu estou sem o YouTube, vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui. O Adriano colocou em João 11:35, diz que Jesus chorou. Ele chorou pois teve empatia por ver Marta e Maria sofrendo em luto. Legal. Mesmo sabendo que aconteceria logo mais com Lázaro. Aqueles que possuem empatia também têm maior capacidade de amar e servir ao próximo de acordo com a necessidade dele. Tá, e aí a Rita já é pedido de oração. Legal. Mais alguém quer falar sobre isso, sobre a compaixão? Não? Então vamos lá. Vamos para frente aqui. Então é um desejo genuíno de aliviar o sofrimento do outro. Nós precisamos e podemos aliviar a dor do outro. Pelo significado de compaixão, podemos ver que é muito difícil senti-la sem entender o sofrimento alheio. Esse entendimento somente conseguimos a partir de uma empatia bem exercitada. Da mesma forma, de nada adianta entendermos a angústia do outro por meio da empatia, se não nos compadecermos dele por meio da compaixão. A empatia é enxergar, né? E a compaixão é ajudar.
as duas coisas têm que andar juntas, senão a gente não vai conseguir fazer aquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra. Vamos falar alguns exemplos aqui de compaixão. 1 Pedro 3,8, por favor. Primeira Pedro 3,8. Nós vamos pegar aqui, 1 Pedro 3, versículo 8, que diz assim, ó: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, e mostrem misericórdia e humildade. Então o que Pedro fala é que nós devemos ser cheios de compaixão uns pelos outros. Efésios 4:32 também, por favor. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Todos acharam? Diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aqui aparece uma coisa interessante dentro da compaixão, né? Primeiro eu tenho que ser bondoso e ter compaixão pelos outros, e aí entra também a questão do perdão. Perdoar também é se compadecer. Quando Jesus expulsou aqueles homens que queriam matar aquela mulher que foi pega em adultério, apedrejado, quando todo mundo saiu, o que Jesus falou para ela? Vocês lembram? Mulher, onde estão os teus acusadores? E aqui que ela falou? Foram embora. E aqui que Jesus falou para ela? Eu também não te condeno. Ele ofereceu o que para ela? Perdão. Ele falou, vai, não peques mais, tá? Mas o que eu queria me ater aqui é na questão do perdão. Pedro negou a Cristo, não negou? Jesus perdoou a Pedro? Sim. E ainda ele, 3 vezes ele fala, ô Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ali não foi um perdão comum. Ali foi um perdão assim, eu te perdoo e ainda vou te dar a oportunidade, mesmo que você me negou, de você pastorear a minha igreja. É a mesma coisa assim, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, e aí o meu funcionário me nega, me difama, fala que não me conhece, fala mal de mim. E aí esse funcionário ele se arrepende e vem pedir perdão para mim. O que você faria no lugar? Né? Se fosse você o empresário, falou assim, eu te perdoo, mas a partir de hoje você não trabalha mais comigo. Não é assim que a gente faria? Gente, é humano. Já vai, Roger. O que Jesus fez? Foi a mesma coisa. Seria o empresário falar assim, eu te perdoo e vou fazer uma coisa, ainda vou te colocar para você liderar uma equipe aqui dentro da fábrica da minha empresa. Foi o que Jesus fez com Pedro. Então a compaixão também fala do quê? De perdão, tá? Eu me compadeço. O outro errou, eu também não erro. Gente, esse sentimento aqui no nosso meio também é outra coisa que a gente precisa trabalhar muito. Nós não erramos? Por que muitas vezes nós nos colocamos num lugar de, não, ele que errou, eu não quero mais? Não, gente. Errou, ele é digno de perdão, assim como eu também sou digno de perdão e de misericórdia, mesma coisa, tá bom? Sobre o diferencial do perdão, a questão da negação de Pedro e do trair de Judas. Tem diferença? Se Judas tivesse É isso aí. Sim, com certeza, né? Porque Judas, ele não foi até Jesus depois que ele cometeu, né, a traição. Ele não foi.
Pedro já foi até Jesus, é diferente, né? Jesus, ele sempre ofereceu perdão às pessoas, Roger. Ele nunca negou perdão a ninguém, sempre ele perdoou. Na cruz, gente, quer mais do que na cruz? Onde as pessoas estavam ali, os seus algozes que estavam ali maltratando, xingando, cuspindo, furaram o lado dele, né? Os soldados que maltrataram ele, a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi machucado, foi moído pelas nossas transgressões. Ele olha para aquela multidão e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, dentro da compaixão, entra também a questão do perdão, tá bom? A diferença, Roger, é que um quis se aproximar de Cristo e se reconciliar com Cristo, o outro não quis, né? Mas por Jesus, com certeza, ele perdoaria, tá? Então a empatia e a compaixão, elas podem ser, portanto, ferramentas também de evangelização. Aquele que não conhece sua salvação em Cristo Jesus está perdido, e devemos nos compadecer dele por meio da empatia, entendê-lo, e da compaixão procurar salvá-lo da situação de escravo do pecado. Vamos para uma coisa prática. Ser uma pessoa empática e uma pessoa que tenha compaixão é também uma forma de evangelização. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar no nosso dia a dia, como eu posso evangelizar, ou seja, pregar Cristo para as pessoas através da empatia e da compaixão. Como que eu posso fazer isso? É o seu dia, é o seu trabalho, são seus vizinhos, são as pessoas que você tem ali de um ciclo, de um relacionamento, amizade. Você tem usado a empatia, a compaixão para levar Cristo às pessoas? Sabe o que nós somos bons? Para pregar, mas nós somos ruins de mostrar através da compaixão e da empatia o Cristo que nós temos na nossa vida, né? E são pequenos gestos, gente, pequenos gestos. Às vezes você pode levar Cristo, ela fala assim: puxa vida, né? Essa pessoa, ela tem um diferencial. Ela parou para me ouvir, né? Ouvir as pessoas, gente, demanda tempo. Tempo não é dinheiro, né, Felipe? Para nós, tempo não é dinheiro. Tempo é uma medida que Deus nos deu. Foi a Rayane que falou sobre o tempo, né, no acampamento, a mordomia do tempo. Para nós o tempo é aquilo que Deus deu para a gente administrar. Então quando eu estou doando meu tempo para ouvir alguém, é uma forma também de eu evangelizar aquela pessoa. Fala, puxa vida, ele parou tudo para me ouvir. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Esse dia eu fiquei no telefone 1h10 com uma pessoa. É uma forma de você ter empatia e se compadecer daquela alma, daquela pessoa, tá? Então nós podemos evangelizar através da empatia e também da compaixão. Vamos lá então, deixa eu já finalizar aqui. O Felipe colocou uma coisa legal que eu acho importante a gente refletir sobre como a gente pode utilizar a empatia, né? E ele colocou 2 coisas importantes aqui, que tem reações que a gente pode bloquear, né? Bloqueadores de empatia. E eu quero falar um pouquinho disso rapidamente, ó. Por vezes em nossos diálogos, o outro se coloca em posição de apresentar-nos sua vivência. Diante disto, somos inundados por enorme vontade em expressar reação diante da experiência do outro. E sem perceber, reagimos de modo a criar obstáculos à troca de vivências da pessoa diante de nós. Vamos pensar um pouco sobre algumas dessas reações. Então, o que o Felipe colocou aqui para a gente entender sobre a empatia e nós não criarmos bloqueios quando a gente está ajudando alguma pessoa, tá? Então a pessoa vem contar um problema para mim e por instinto a gente tenta fazer algumas coisas que pode bloquear essa empatia, tá? O primeiro é o instinto IBGE. O que é isso? Eu aponto dados estatísticos que buscando mostrar outra perspectiva do problema, com o objetivo de mostrar que não há por que se preocupar com aquilo que aquela pessoa está passando. Então vamos supor, uma pessoa vem e fala assim: eu estou preocupado com o meu emprego.
eu estou preocupado em perder o meu emprego. Esse instinto IBGE, para tentar bloquear aquela conversa, ou aquele desabafar da pessoa, o instinto IBGE vai falar assim, não, mas segundo as estatísticas, né, o emprego ele está em alta, então pode ficar tranquilo, né, o PIB está aumentando, a taxa Selic está diminuindo, a gente começa a dar dados para que a pessoa fale assim, poxa, então não é um problema que eu estou passando, né, eu estou preocupado à toa, né. E isso, né, Felipe, não é uma maneira de sermos empáticos, é isso exatamente o que você pôs, criador da apostila aqui. Então, a gente tenta dar dados para a pessoa falar assim, não precisa se preocupar com isso, né? Então, a gente tenta dar uma solução para ela. O outro, que é o mais engraçado e o pior, né? Que é o instinto meu pior é melhor. Então, quanto pior, melhor. Eu aponto que eu ou algum conhecido já passou pela situação pior. Assim, mostro que o outro deveria até agradecer por ter ocorrido apenas aquilo, né? Então, vou dar um exemplo disso. A pessoa bate o carro, né, e ela tem uma perda material. Aí você está ouvindo essa história e fala assim, não, mas fica tranquilo, filho. Você bateu só o carro, eu bati o carro, uma árvore caiu em cima dele, né? Eu fui parar no hospital, fiquei 1 mês com traumatismo craniano, tentando voltar à vida. Aí eu começo a falar o quê? Que o meu pior é o melhor, né? Então a gente sempre tenta colocar uma situação pior para a pessoa e para dizer para ela, o seu problema é fichinha perto daquilo que eu já passei na vida. Gente, isso é ruim também, né? Todos nós fazemos isso, todos nós fazemos. Vamos supor, você vem falar para uma pessoa vem chegar para você e fala assim, nossa, eu fui no médico lá e meu exame de colesterol, ele ficou um pouquinho alterado. Falando assim, nossa, você não sabe eu. Todos nós fazemos isso, gente, isso é instinto nosso. O seu colesterol, o meu ficou colesterol, triglicérides, glicemia, e a gente começa a falar. Meu PSA, ficou tudo alterado. A pessoa que falou vai dar vontade de falar de novo com você? Às vezes não. Então você cria um bloqueio. Ouve. Se o seu está mais alto que o dela, vai desabafar com o outro. Senão você pode bloquear aquele assunto ali, e a pessoa, você não vai estar ajudando ela, né? E tem o melhor, né, que é o instinto sabe tudo. Eu bombardeio conselhos imediatos que eles solucionariam o problema apresentado. Isso também às vezes não é interessante, né? Às vezes a pessoa está querendo desabafar de um problema que ela está passando e você já vem com uma lista é uma receita de bolo. Não, faz isso que eu já fiz e a gente fica dando soluções. E a gente, às vezes, pode até atrapalhar, né? Aquilo que era para ser uma ajuda, pode atrapalhar, né? Pode criar um bloqueio para a empatia, né? Pode ser o contrário disso, né? Então, tomemos cuidado com essa questão. Já estou terminando aqui, tá, gente? Então, como que uma das coisas que eu, né, devo exercer aqui para ser uma pessoa que tem empatia, que entendeu isso, é aprender a escutar o outro. Felipe colocou como forma de pergunta, né? Como aprender a escutar o outro? Mas eu afirmo isso, né? A empatia é aprender a escutar o outro. E como que eu aprendo a escutar o outro? É difícil, gente. É difícil, né? Uma das coisas é sair de si mesmo, é o primeiro movimento. Você está ouvindo o outro. Saia de você agora, ouve o que o outro está falando. Tenta escutar a partir do ponto de vista do outro, não do ponto de vista seu. Isso é importante também. Tenta enxergar com os olhos do outro, não seu. Você não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Nós podemos imaginar, mas de fato que a pessoa está sentindo, a gente não sabe. Porque é o sentimento de quem? Eu sei o que o outro está sentindo. Não sabe nada. A gente imagina o que o outro está sentindo. Saber é só o outro que sabe. Só o outro. Às vezes, bater o carro para mim, eu vou ter uma reação diferente do Mateus, diferente da dona Cida, do Roger, do Felipe, da Ana.
cada um enxerga uma situação de um jeito. Um risco no carro para um é uma coisa, o risco no carro para o outro é outra totalmente diferente. E nós temos que, às vezes, sair de nós mesmos e falar assim, então tá, vamos ouvir o que a pessoa está querendo dizer, né? Esse estudo aqui ele fala muito comigo, porque a gente tem muito disso, né? Ouvir o outro a partir da nossa perspectiva. E isso é ruim, de uma certa forma, porque a gente não consegue entender o que o outro exatamente está falando. Então eu tenho que sair de mim mesmo e tentar escutar o outro a partir do ponto de vista dele e não do ponto de vista meu. E vamos finalizar aqui o estudo. Eu não vou conseguir falar tudo, né? Mas eu creio que uma das maneiras, né, da gente exercitar, o Felipe colocou 3 aqui, né? Uma até engraçada, né? Ele falou até da dança, que ajuda a gente a ter empatia, né? Formar duplas de dança, ou ler livro também de ficções. Mas eu acho que, além de tudo isso, né, quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu estou perto dele, da verdade que ele ensina, da sua palavra, quanto mais eu estou em comunhão com Deus, mais esse sentimento de empatia e de compaixão florescerão no meu coração e no seu coração, né? Então, quanto mais perto da pessoa de Cristo, quanto mais perto da sua palavra, mais eu vou conseguir me movimentar na questão da empatia e da compaixão. É interessante, gente, que os discípulos que andaram com Cristo, todos eles depois, eles implantaram a igreja aqui sobre a terra, né? Os 12 homens que Jesus deixou no mundo e influenciou o mundo inteiro, né? 2000 anos depois, quase isso, até hoje o Evangelho está aqui, chegou para nós, porque 12 homens, e até mais, tiveram empatia e compaixão, né? Abriram mão da sua própria vida, para que o Evangelho chegasse até nós, né? Então, que eu e você possamos estar próximos de Cristo, entender a dor do outro, eu tenho que estar próximo de Cristo, senão eu vou virar um religioso, como na parábola do bom samaritano, né? O sacerdote e o levita fingiram não enxergar aquela pessoa que estava com o problema, mas o bom samaritano foi lá, tratou das feridas, né? Curou ali as suas enfermidades e deixou ele num lugar onde ele fosse também receber um tratamento digno. Que eu e você possamos viver dessa forma, né? Termos essa empatia e principalmente que eu e você tenhamos compaixão. Ajude, quando você pode, ajude, né? Se coloque no lugar da pessoa e eu tenho certeza que muitas coisas a gente pode fazer. Como eu disse, ajudar nem sempre é dinheiro. Ajudar pode ser uma oração, pode ser uma palavra, pode ser um tempo de você escutar a pessoa que está com problema. Então existem várias formas de nós ajudarmos as pessoas, né? Que eu e você tomemos posição então na nossa vida, né? Que a partir da verdade que eu e você aprendemos hoje, a gente possa se movimentar de maneira diferente, né? Não ser alheio à dor do outro. Eu às vezes até num semáforo, quando alguém vai me pedir, a gente tenta ser pelo menos educado. Vindo para cá, um jovem chegou e falou assim, eu recebi uma proposta de ir para Portugal, e eu estou vendendo aqui uma balinha, um Trident. Eu falei assim, muito obrigado, eu não tenho dinheiro, mas Deus abençoe, vai na sua fé, né? Que consiga ir para Portugal, é o desejo dele. Então, que eu e você, eu não posso ajudar, mas seja educado pelo menos. Ore, eu não posso te dar isso, mas eu posso orar por você, né? A mulher que tem nos ajudado lá em casa, que fica no período da tarde, a gente tem falado, né? Orado pelo marido dela, pelo tio dela, tenta de alguma forma ajudar, e ouve, eu estou passando por isso, estou enfrentando, ouve as pessoas, e se você puder orar, melhor ainda, na hora, né? Não fala assim, não, depois eu oro, depois a gente não ora, tem que ser na hora, no exato momento, tá bom? Vamos ficar em pé, nós vamos orar para terminar. Deixa eu ver se tem, eu não tenho mais pedidos aqui. Tem algum aí, amor? Eu tenho o pedido da Rita
que pede pela família dela, pelos enfermos e necessitados. E o Adriano, que pede oração pela saúde. A Thelminha está lá em Santa Cruz assistindo também, que ela fala que... Aonde, amor? Ah, tá. Peço oração pela minha... Não, amor, acho que é saúde mesmo, ele escreveu errado, não é possível. O Adriano está com a Adriana e com a Manu lá em casa. É pela minha esposa e filha, a não ser que ele foi viajar e a gente não sabe, né? A Thelminha, ela falou que empatia é sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, como se fosse comigo. Vamos orar então, gente? Orar aí pela Rita, pelo Adriano, orar pelos nossos irmãos, pela Camila também, que saiu de uma internação também de UTI. Orar pelo seu Gabino, pelo seu José também, que estão fazendo tratamento de radioterapia. Já o seu José, o seu Gabino ainda não. Quem mais, amor? Pela Paula, que está com tratamento de câncer no pâncreas. Pelo Ricardo, que tem um problema também no coração, que é o esposo da Viviane. Nós vamos orar por esses irmãos e irmãs. Alguém mais tem pedido? Vamos, erga suas mãos, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar, ó Deus, a termos empatia e também andarmos, ó Deus, com compaixão uns pelos outros, sendo bondoso, sendo generoso, sendo misericordioso para com as pessoas, Pai. Nos ajude nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, as pessoas que ergueram aqui as suas mãos, que estão presencialmente na igreja, aqueles que estão também nas suas casas participando desse estudo, Pai, abençoa a Rita, os seus familiares, abençoe o Adriano também, dando saúde a ele, a Adriane, a Manu, abençoa, Senhor Deus, a Thelma e os demais irmãos e irmãs que estão participando desse culto, ó Deus, que a tua presença, que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça seja manifestada sobre cada uma das nossas vidas, Pai. Nós entregamos tudo o que somos e o que temos nas mãos do Senhor, crendo que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que está à frente das nossas vidas, Senhor. Socorre os meus irmãos, Pai, aqueles que estão necessitados, enfermos, entra com a Tua provisão e usa cada uma das nossas vidas como instrumentos de amor, de bondade e de compaixão, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por esse tempo e por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Semana que vem nós vamos começar um estudo sobre os artigos de fé da nossa igreja. Acho que é muito interessante a gente aprender, né? Nós vamos falar sobre aquilo que a nossa igreja crê, as nossas crenças, os nossos valores e as nossas doutrinas. Então, gostaria de convidá-los a estar aqui a partir da quinta que vem, que nós iniciaremos esse estudo, tá bom? Dê um abraço em quem está ao seu lado e um ótimo final de semana para todos, para os que estão em casa aí também. Deus abençoe.